Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Gênesis capítulo 22. Aleluia. Glória a Deus. Quem puder ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Vai meu bom dia para nossos amigos também do YouTube, tá? Que Deus abençoe a todos. Que esta palavra venha transbordar no coração de vocês, né? A fé, a certeza, a convicção que o nosso Deus é fiel e justo. Viu? E você quiser nos visitar, nós estamos aqui, olha, na rua Mucuripe, número 19, Senador Camará, Rio de Janeiro, tá? A Igreja Mundial Cristo é a Vida, pastor Washington Luiz. Então, vamos lá. Diz assim a palavra: e aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe a Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse a Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis que o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali um altar, né? Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz.
Então Abraão tomou os seus moços e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Diga graças a Deus. Podemos sentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu orar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fez uma prova com Abraão. Deus estava ali provando a fé, o amor de Abraão. Deus estava pedindo uma coisa muito difícil para um homem que esperou por tanto tempo se tornar pai daquela promessa que o Senhor havia feito para ele. Entretanto, nós sabemos que, mediante a palavra, Sarai era estéril, né? E a sua idade já era muito avançada, e, portanto, não podia conceder filhos a Abraão, a não ser pela mão do Senhor, né? E o Senhor abençoou, porque a promessa se cumpriu. Ela engravidou e nasceu Isaac. Mas agora Deus estava fazendo uma prova com ele, pedindo a vida de Isaac. Às vezes, gente, a gente passa também por provas que Deus nos coloca, sabe? Existem vários tipos de prova, né? Mas eu quero falar da prova de Deus. Eu não quero falar da prova do mundo, tá? Então fica ligado. Eu não quero falar da prova do mundo, nem quero falar com vocês nessa manhã da prova que o diabo bota as pessoas, né? Porque o diabo também coloca as provas. Mas eu quero falar da prova de Deus, né? A prova de Deus, ela é justa, ela é fiel, ela é verdadeira, sabe? E o Senhor está sempre ao redor daqueles que o buscam, daqueles que o amam, daqueles que o temem em espírito e verdade. Então, Deus estava fazendo ali com Abraão uma prova. Deus estava pedindo a Abraão algo muito importante, né? O filho dele. Deus estava pedindo o filho dele, viu? E Abraão não negou. Amém? Amém? Ele pegou a criança, ele subiu para aquele monte, ele pode ter ido chorando, né? Conversando com Deus, mas ele foi. Sabe? Ele foi. Entendeu? Ele não retrocedeu, não olhou para trás, ele não falou assim, não vou fazer isso, não. Porque às vezes, gente, Deus coloca a gente, sabe, numa caminhada e a gente não entende muito bem. Por que a gente não entende muito bem? Porque às vezes a gente quer fazer a nossa caminhada e não a caminhada de Deus. A gente quer fazer o que a gente quer e não o que Deus quer. Entendeu? Então, por conta disso, aquilo que Deus quer fazer não é feito, não acontece, porque nós estamos olhando para nós mesmos, nós queremos fazer o que nós queremos, a nossa vontade. Você acha que era a vontade de Abraão ir para aquele monte para sacrificar o filho dele? Não era, claro que não. Mas nós já lemos aqui, se você observar, tem partes aqui que fala sobre obediência. Ele obedeceu a Deus, ele não obedeceu o coração dele, a vontade dele, o que ele queria, mas a Deus. É por isso que a nossa vida tem que estar na mão do Senhor. Tem que estar na mão do Senhor. Ontem aqui na consagração nós estávamos falando, irmão, sobre Davi, sabe? A gente falava sobre um episódio que aconteceu em que Davi estava longe com o seu exército, né? Quando o acampamento dele foi atacado. E os amalequitas, aquela nação, levou embora tudo que eles tinham, tudo, família, gado, tudo que eles possuíam, eles levaram embora. Entendeu? Quando Davi chegou lá e viu aquela destruição, ele chorou, né? Ele
Ele chorou quando ele viu aquela situação toda. Mas Davi, irmão, ele tinha uma coisa muito boa, sabe? Ele buscava Deus. Viu? Mesmo quando tudo estava ruim, ele buscava Deus. Sabe? E ele foi até o sacerdote e foi buscar a Deus. O sacerdote pegou a estola sacerdotal e foi interceder. E Davi foi perguntar a Deus, né, através do profeta: olha, o que a gente vai fazer? O que eu faço agora? Eu vou atrás, o que eu faço? E o Senhor falou assim para ele: vai que você vai conseguir. Foi uma falta de vigilância, entendeu? De obediência de Davi, né? Porque ele largou o acampamento e foi, viu? Mas Deus permitiu tudo isso para ver se ele crescesse, para ver se ele fosse, né, um homem assim, mais forjado para o que Deus tinha para frente na vida dele, que era ser rei de Israel. Ele não ia ser rei de Israel apenas porque ia pegar uma coroa, botar na cabeça, entendeu? Agora eu sou rei. Não. Ele tinha que ser provado, ele tinha que ser experimentado, ele tinha que ter experiência, ele tinha que passar por situações e Deus permitiu. Você quer ir por aqui? Vai, tudo bem. Né? Eu não vou te abandonar não, porque Deus não abandona a gente, né? Mas Deus fala. Deus fala. Só que a gente às vezes não ouve, né? E aí vai. E aconteceu tudo isso. E então, tomando o seu pequeno exército, né, foi em busca de tudo que havia sido perdido. Viu? E aconteceu que no meio do caminho eles encontraram um egípcio, né, e foram perguntar para ele de onde que ele estava vindo, quem ele era, né, porque o homem estava quase morrendo. Aí foi perguntar, conversar com ele, foi socorrer. De repente, no meio daquela conversa, ele descobre que aquele homem egípcio fazia parte daquele grupo dos filisteus que havia atacado, né, o acampamento deles. E aquele homem, depois de socorrido, falou para eles: olha, eles estão lá na frente. Entendeu? E Davi foi até lá. E Davi, irmão, tomou tudo de volta, pela mão de Deus, tomou tudo de volta que aquele povo havia roubado deles. Amém? Amém. Davi voltou para o acampamento com tudo que havia sido perdido. Deus restituiu. Glória a Deus. Está entendendo? Aleluia. Mas preste atenção, porque Davi não precisava passar por nada disso, não. É tipo uma situação de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, né? O profeta Samuel falou assim para ele: olha, obedeça tudo que Deus mandar. Só que Deus falava para ele: vai para a direita, e Saul ia para a esquerda, vai para a direita e ele ia para a esquerda. Entendeu? Aí por isso que Saul caiu, e caiu mesmo, né? Mas Davi tinha uma coisa boa, como eu falei, viu? Ele não se arrependia para errar, ele se arrependia para consertar. Entendeu? Então, essa é a grande diferença. Quando você obedece a Deus, Deus restitui tudo. Mas Deus fala assim: poxa vida, não precisava passar por isso. Se me escutasse, me obedecesse, se fizesse a minha vontade, diz o Senhor, não precisava, né? E nós falamos aqui sobre muitas coisas, mas eu quero dizer para você que Abraão foi fazer o quê? A vontade de quem? De Deus. E ele não hesitou, ele não hesitou, ele não deu uma de Saul, nem tampouco uma de Davi. Ele não hesitou, ele foi fazer a vontade de Deus. Amém? Amém. A vontade dele, homem, era ficar lá na tenda dele com o filhozinho dele, Isaac, que levou tantos anos, né, para ele receber essa bênção. Mas ele não fez isso. Ele obedeceu a Deus, né? Esse obedecer foi muito forte, irmão, porque ele, ao fazer isso, ele abriu mão de tudo da vida dele. Era tudo, um filho, é tudo, né? Você que é mãe, seu filho é tudo que você tem, que Deus te deu. A sua filha é tudo que Deus te deu. Você que não tem filhos ainda, quando você tiver, você vai entender o que a gente está falando aqui agora, né?
Viu? E Abraão, irmão, ele abriu mão mesmo. E foi, e levou Isaac, entendeu? Ele foi na obediência, né? Eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero obedecer a Deus, né? É dele todas as coisas, tudo pertence a ele, Senhor. Então não precisa você ter medo, você não tem que ter medo, não tem que duvidar, entendeu? Às vezes o Espírito Santo fala, sabe, e a gente não presta atenção. Né? Quem estava aqui de manhã escutou muito mais do que nós estamos falando aqui agora. Está entendendo? Porque o que tem que prevalecer na sua vida é a vontade de Deus, não é a sua. Às vezes a sua, que parece ser boa para você, não é o que Deus quer. Está entendendo? Não é o que Deus quer. Né? Porque, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, de Gênesis a Apocalipse. Tá? De Gênesis a Apocalipse, pode observar. Deus sempre bota os seus servos na prova para ver o que eles vão fazer. Qual vai ser a escolha deles? O que eles vão escolher? Né? Saul escolheu fazer a vontade dele e pereceu. Davi, ele deu o primeiro passo para fazer o que ele queria, mas ele recobrou a consciência e se voltou para Deus e permitiu que Deus trabalhasse na vida dele. Por isso que Davi teve um reinado até o fim, abençoado, né? Aí você olha para Abraão, outro homem assim, olha, são vários homens e mulheres, sabe? Grandes e pequenos, que permitiram que a vontade de Deus fosse feita na vida deles. Por quê? Porque eles entregaram a vida deles para Deus. A vida deles não era mais deles, a vida deles agora era do Senhor. Não estava mais na mão deles decidir o que eles iam fazer, mas na mão do Senhor. Quando você coloca assim a sua vida na mão do Senhor, o Espírito Santo não erra. O Espírito Santo não erra. Ele vai te conduzir direitinho. Ele vai levar você direitinho. Entendeu? Como você observa os salmos de Davi, muitas vezes ele fala assim: não vivo mais eu, mas vive o Senhor em mim. O nosso irmão Paulo, né? O apóstolo Paulo é um dos que declaram muito essa palavra também: não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Porque se Deus é por mim, quem será contra mim? Então, amados, assim como Jesus, né, entregou a vida dele na cruz do Calvário por você, viu? Assim como Abraão entregou o filho dele, né, para ser sacrificado ao Senhor, entrega a sua vida também. Entrega, lança a tua vida nas mãos de Deus. Porque eu vou dizer para você, o que Deus não fizer na tua vida, ninguém mais vai fazer, não. Ninguém mais. Lança, mergulha, olha, nem pensa, sabe? Faz igual Abraão, nem pensa. Se lança mesmo, viu? Deixa Deus trabalhar. Ele vai fazer uma coisa bonita na vida de vocês. Eu deixo essa mensagem para a igreja, para vocês, meus amados, tá? Em nome de Jesus, Deus abençoe. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé para a gente orar, né? Porque a oração é a nossa ligação com Deus, né? Que nós possamos nessa oração entregar a nossa vida mais ainda nas mãos de Deus e deixar Ele trabalhar aquilo que Ele quer. Graças a Deus.